X entrevista hoje o Dr. Igor Medeiros, ele que é médico, esteve no enfrentamento da Covid-19 ainda na pandemia. Esse ano fazem 5 anos da pandemia que vitimou mais de 700 mil pessoas. Doutor Igor, o que mudou, né? Você pode fazer uma reflexão para nós de tudo aquilo que você vivenciou, né? E o que mudou de lá para cá. Tudo bem, Yara? Prazer te receber aqui. Queria cumprimentar também aos ouvintes, né? Então, Yara, a pandemia, né? Iniciou ali no início de 2020. Situação extremamente difícil, porque a gente não sabia como lidar. A gente foi aprendendo, na verdade, de acordo com o que a gente ia vendo dia a dia, feedback de outros colegas e de outras regiões. E aí a gente atravessou aí essa primeira etapa da pandemia, que é a etapa pré-vacina. Veio a vacina, né? Graças a Deus com um impacto extremamente positivo, né? Deu assim um alívio para todos nós, porque nós, como profissionais de saúde, as equipes que estavam dedicadas ao Covid, assim, precisavam na verdade, uma esperança, né? Exatamente. Porque até então a gente não sabia como ia ser. Então, veio a fase pós-pandemia, depois a vacina, tudo. E acabou que hoje a Covid-19 né, permanece circulando, né, na nossa sociedade, a gente sabe, é consciente. Inclusive agora estamos atravessando aí um surto de Covid. Graças a Deus, com poucos casos graves, né? Nenhum óbito, né, na nossa cidade, por exemplo. Nenhum óbito. Até o momento que eu tenho de dado uma internação, um pouquinho mais complicada, mas, né, sem óbito. E assim, ótimo, né? Maravilhoso, porém inspira cuidados, né? Não nos deixa ainda baixar a guarda. Por quê? Porque existem complicações da Covid que não são as graves, não te levam para o hospital ou para depender de oxigênio, porém atrapalham a vida. Com certeza. Limitam, interferem no trabalho, interferem no dia a dia, né? Complicam quadros de saúde já pré-existentes. Então, isso faz aumentar a demanda pelo serviço de saúde, né? Que já é uma demanda que vem aí. Hoje aqui em Colinas nós temos disponível bastante equipes, são 17 equipes de saúde, hospital regional funcionando em pleno vapor, e mesmo assim o serviço está super cheio. E aí quando vem um surto desse, né, porque infelizmente não vem só, a gente tem agora Covid-19, tem dengue que voltou, tem outras viroses, promove diarreia, tem influenza, né? Tem gripe, então, né? Então isso realmente demanda muito da parte da saúde do município, né? Todo o estado, todo o país. O que você pode falar assim de cuidados que devem ser redobrados, né? A gente, claro, todo mundo sabe aquilo que precisa ser feito, mas agora com essa volta, né, de aumento dos casos, a gente sabe que as pessoas que têm comorbidades, né, tem que ter mais esse cuidado, né? E também tem as pessoas que não completaram o esquema vacinal. Às vezes foram lá, tomaram uma dose. Tem pessoas que ainda não tomaram nenhuma. Existem dados, inclusive, da quantidade de pessoas que não tomaram, né? E aí a gente vê essa volta, esse aumento rápido, principalmente na região norte e nordeste, esse aumento da Covid-19. Eu queria que você falasse sobre essa importância que as pessoas devem levar a sério a vacinação. Então, vamos explanar um pouquinho sobre os cuidados. É importante. Por exemplo, agora a gente teve um cenário de volta às aulas. A volta às aulas promove uma disseminação mais rápida da Covid. E a Covid tem uma particularidade. Se está numa situação, digamos, de férias, que você pelo menos não tem aglomeração nas escolas, né? A Covid ela vai sendo disseminada em uma velocidade X. Aí vem um cenário desse, volta às aulas,
carnaval, ela é disseminada numa velocidade 5x. Muito rápido. Muito rápido. E, especialmente na Covid, a velocidade de transmissão influencia nas complicações das pessoas, né? Acredito que o vírus, se sofra mutação a cada transmissão, alguma coisa nesse sentido, e quanto mais rápido ele se prolifera, mais a gente vê casos com sintomas mais persistentes, mais graves, mais debilitantes. Verdade. Então, assim, diante de um surto desse, a precaução, né, principalmente o que é efetivo de verdade hoje na nossa sociedade, seria, né, uso de máscara em local de aglomeração, uso de máscara em qualquer local de aglomeração. Então, posto de saúde, hospital, escola, né, centros comerciais. A máscara é uma ferramenta importante, assim, é um equipamento de proteção importante quando utilizado corretamente. Exatamente. Né? Aí ele, sim, tem a sua eficiência. Até hoje tem a sua eficiência. E, bom, a questão da vacinação, né, até hoje a gente tem pessoas que não se vacinaram, tem pessoas que só se vacinaram uma vez e tem as pessoas que cumprem certinho seu calendário e tudo. O que a gente observa? Nas pessoas imunizadas, né, os sintomas dificilmente são sintomas acima de leves. Geralmente é sintoma leve. A pessoa que só tem um esquema, uma dose, digamos assim, não fez o esquema certinho, ela, né, claro, tem pessoas que mesmo não imunizadas também não manifestam. Mas tem pessoas que, especialmente quem já teve complicação no passado com Covid, tendem a ter mais sintomas cada vez que adquirem. Então, essas pessoas com o esquema vacinal incompleto, ela vai sofrer um pouquinho mais, vai ter mais complicação. E é importante dizer que a Covid, ela não se resume àquele quadro inicial. Né? Tem pessoas que hoje estão tendo complicações da pandemia, do início da pandemia. Verdade. Que desencadeou reações no corpo, às vezes doenças autoimunes, silenciosas, e ao longo do tempo elas vão se manifestando. É verdade. Né? Então, assim, eu já peguei casos de paciente que precisava ter a vacina, às vezes dependia do cartão vacinal estar atualizado para conseguir um trabalho, e a pessoa se recusava, né? E eu, com toda a paciência, explicava para a pessoa, mostrava os relatos e tal. E, assim, às vezes a pessoa leva isso como uma crença, né? Exatamente. Como uma crença, como a crença anti-vacina, alguma coisa assim. E assim. às vezes acha que não vai pegar e agravar, né? Às vezes, não, vou pegar, mas não vou ficar grave, né? Às vezes a gente não... É incerto. Exatamente. A gente não sabe se tem possibilidade de ter uma nova maior, cepa, né? Uma nova cepa, entendeu? Que seja muito agressiva, e aí ela se desenvolve em quem não tem vacina. Hoje, quais são os principais sintomas, né, dos pacientes que você atende? Quais são as principais queixas quando chega no seu consultório e aí daí faz, né, o teste, dá positivo? Quais são os principais sintomas hoje da Covid? Então, Yara, o Covid, ele pode dar qualquer tipo de sintoma. Confundir com uma gripe, por exemplo? Completamente. Confunde com gripe, com infecção de garganta, com infecção de ouvido, confunde com dengue, confunde com intoxicação alimentar, com chikungunya. Então, a população fica meio que sem saber. Exatamente. Aí eu queria que você explicasse. É aí onde ela se espalha bem. Porque você fica completamente confuso. E em que momento as pessoas devem procurar ajuda? Por exemplo, até para não sobrecarregar a unidade básica de saúde, o hospital. Em que momento ela deve? Não, eu vou procurar ajuda, eu vou fazer o teste. Como que está essa questão também dos testes? Uma particularidade interessante da Covid, para a pessoa começar a suspeitar, é o surgimento com remissão de sintomas aleatórios espontaneamente. Então, um dia você tem sintoma de gripe.
Aí no outro dia a gripe diminui, mas aí aparece a dor de garganta. Aí a dor de garganta diminui, mas aparece a diarreia. Aí a diarreia vai, aí começa a aparecer dor no corpo, fraqueza. Então, são Fraqueza, vários sintomas. vários sintomas. Então a pessoa vai e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que doença é essa? Já suspeita. Então, é imediato, é importante procurar, né, o seu postinho de saúde, o seu médico. Exatamente. Se for um sintoma, se for uma sintomatologia que já debilite, que já atrapalhe, que já incapacite a pessoa de ir trabalhar, de seguir sua rotina, já pode estar procurando a unidade para a gente entender o que está acontecendo. A gente tem a habilidade de diagnóstico da COVID clinicamente, sem necessariamente precisar do exame, né? Temos o exame disponível pelo SUS, né? A gente gosta sempre de deixar o exame mais reservado para aquele paciente que possa ter uma possível complicação, paciente mais fragilizado, paciente que tem comorbidade. Então, eu sempre explico isso para os meus pacientes, entendeu? Entendi. Que, assim, não necessariamente o exame é a resolução de tudo. Isso. É mais ao cuidado. E assim, a pessoa estar muito gripada, naquele momento já é ideal que ela faça o uso da máscara, né? Porque ela vai conviver com outras pessoas. Você não sabe o que você pode estar passando ali, né? Naquele Colocação momento. perfeita, exatamente. Sintoma gripal, você coloca a máscara, porque a máscara é extremamente eficiente para a pessoa que tem sintoma não transmitir. Nisso ela é muito eficiente. Ainda não tem nada mais eficiente que isso, igual a máscara. E aí, um dado, um ponto muito importante, porque os pacientes vacinados, a gente entendeu ali que eles transmitem menos, o período de transmissão é menor. Então ali, ao redor de 5 dias. Nossa. 5 dias, no 6º dia, tá tudo bem, tudo certo, beleza, vida que segue. Né? Normalmente as pessoas já vêm ao serviço com 3, 4 dias, até entender o que está acontecendo. Então, assim, não tem necessidade mais daquele isolamento, daquele monte de dia e tal. Então, a vida segue também normal. um ponto muito positivo da vacinação. Muito bom. Rapidamente a pessoa volta à vida normal. Crianças quase zero, né? Tipo, a gente vê poucos casos, mas é em adulto mesmo, né? Na verdade, tem muito caso em criança. Só que eles não manifestam como o adulto, Exatamente. Né? 99% casos leves. Né? Geralmente o que complica mais em criança é diarreia, se for persistente, né? A criança desidrata mais fácil, e pneumonia. Né? Que aí já tem que ter mais um cuidado, né? Isso. Aí, assim, a mãe vai ver a criança, aquele estado gripal persistente, aquela tosse, vai perdendo um apetitezinho, febre e tal. Então, não, tem alguma coisa errada, vamos levar para o médico. Pronto. Aí a gente resolve. A gente sabe que se aproxima aí o feriado, né, prolongado, carnaval, muitas pessoas viajam, umas vão participar de seus blocos, né, das suas folias, outros vão passear, vão para algum lugar com a sua família. Quais os cuidados essas pessoas devem ter? Sempre, né, lembrando que outros municípios estão mais afetados que o nosso, né? Então, assim, por exemplo, Araguaína foi decretado, né, não terá mais o carnaval, e também o uso de máscara, né? Assim como Babassulândia também. Então a gente vê que em alguns municípios teve um decreto assim mais rigoroso, né? E eu parabenizo, sim, a atitude desses prefeitos, porque realmente ele está deixando de tomar uma medida popular para tomar uma medida que vai surtir impacto na sociedade. Então, assim, a pessoa tem que ter bastante posicionamento para fazer isso. E é muito sábia a escolha, porque quando você tem esse fluxo, agora, né? Por exemplo, Colinas, né? A gente sabe que aqui não é tradição, festa de carnaval. Então, acontece as viagens, família vem passar férias, famílias vão passar férias. O que é que pode acontecer nesse cenário? A mistura das mutações das cepas. Isso. Então, o pessoal sai daqui, vai para outro estado, lá de repente tem uma cepa diferente da daqui. Diferente da daqui, que não necessariamente é agressiva lá, mas pode ser mais agressiva aqui. Então, essa mistura, e leva daqui para lá. Exatamente. Entendeu? Então, assim, evitar aglomeração. Higienizar sempre as mãos, né? Não posso sair? Pode.
Até porque ninguém vai viver isolamento, né? Exatamente, mas evitar aglomeração. Evitar ir para locais de aglomeração, né? Analisar esse risco-benefício aí. Muito bem. Então é isso, a gente está finalizando a nossa entrevista, rápida, mas muito importante, né, com informações relevantes, e nós queremos uma mensagem final sua, doutor, para todas as pessoas que vão viajar, que vão curtir o carnaval, não importa, que vão passar o feriado da forma que for, mas que tenham, né, esse devido cuidado, que procure ajuda quando for preciso, leve, né, o seu parente, né, o seu familiar, vá ao postinho de saúde, procure o seu médico e fique atento aos sintomas, né? Exato. O recado que a gente dá para a sociedade é esse, né? Um pouquinho de responsabilidade, cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente tá aqui com serviço de saúde abastecido, com teste, com medicação, com hospital, com leito, ao dispor da sociedade. Mas a sociedade também tem o seu papel. E a gente não quer ver aquele caos novamente, né? De Jamais. 5 anos atrás. Jamais. Então a vacinação ela é eficiente, já foi mostrado isso, né? Já foi demonstrado, a gente vê na prática. Eu só queria dar mais uma observação, que essa, assim, a gente vê no dia a dia, principalmente eu, né, que trabalha tanto tempo com Covid, o caso das complicações das vacinas, que foi o grande causador, na verdade, um dos grandes causadores, né, desse medo de algumas pessoas em relação à vacina. Então, eu particularmente atendi muitas pessoas, assim, e em todos os casos aonde teve uma complicação depois da vacina, por curiosidade, eu começava ali a investigar, indagar a pessoa e tal, e eu começava a entender que sempre tinha uma história por trás. Ou seja, por exemplo, a pessoa teve caso próximo. Teve caso próximo de Covid, teve caso na família de Covid, aí ele corria para se vacinar porque ele não tinha manifestado. Não, eu vou me vacinar para me proteger. Né? A gente sabe que demora um certo tempo formar a imunidade e tal, e ter a proteção. Sim. Então a pessoa ia, só que ela já estava com o vírus na fase de incubação e não sabia. Então você tinha aquela reação, aquela mega reação somada da vacina com o vírus. E aquilo... E pessoas que já sabiam que tinham casos próximos, já tinham começado a manifestar os sintomas, sabiam que poderia estar contaminadas, omitiam isso, ia lá e se vacinava, na esperança da vacina curar. Só que a vacina não cura, né? Não cura, não serve para isso. E aí, novamente, a pessoa ficava muito mal porque tinha essa reação imunológica super exagerada. Entendeu? Exatamente. Então eu observei muito desses casos. Eu não lembro de ter pego nenhum caso onde a pessoa estava tudo bem, tudo certinho, não estava em surto, foi lá, tomou e teve uma complicação grave. O que a gente pode ter com vacina? Febre, sim, que é normal, né? Até em criança a gente vê. Exatamente. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, todas as vezes que vai vacinar, tem uma febrezinha, o que é normal, né? Exatamente. Então, assim, isso é o esperado. Mas, infelizmente, a gente... Então, a vacina, ela realmente salva vidas, né? E é importante para que a gente continue aí sem elevar e sem agravar a Covid, né? Os casos e também levar a óbito, né? Esses pacientes. Então, exatamente. É super importante. Encerramos agora a nossa entrevista com o Dr. Igor, uma entrevista muito importante falando sobre a Covid, e você vai acompanhar essa entrevista e muitas outras em nossas redes sociais, pelo Jornal Correio do Tocantins, no YouTube e também em nosso site, jornalcorreiodotocantins.com.br.